Bom dia, querido, que alegria eu tenho poder te receber aqui mais uma vez nesse canal, com a oportunidade que eu tenho de poder liberar uma palavra para o seu coração. Você sabe que todos os dias, 6 horas da manhã, no mês de fevereiro, eu estou entrando para liberar uma palavra para a sua vida. Nós estamos com Sementes da Fé, especialmente nesse mês de fevereiro, e a partir de março volta a nossa programação normal com os devocionais para estar abençoando também a sua vida. Você que ama a palavra do Senhor, já chega dando um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações de tudo que Deus tem feito através do meu ministério. E se a palavra de hoje falar o seu coração, compartilha com um amigo, com um colega, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, manda para todo mundo, porque eu tenho certeza que mais pessoas serão alcançadas através dessa palavra. Beleza? E o Semente da Fé de hoje, eu quero falar sobre essa temática, aprendendo a lidar com pessoas difíceis. Eu vou repetir. Aprendendo a lidar com pessoas difíceis. Você sabe a importância que tem pessoas difíceis no seu caminho? E como essas pessoas que são mais difíceis te ajudam a crescer, a melhorar, a desenvolver e a fazer você enxergar em lugares que talvez você não chegaria se você estivesse apenas com pessoas que te colocaria em uma zona de conforto. É óbvio que é importante você aprender a lidar com essas pessoas, porque se você não aprender a lidar com pessoas difíceis, você vai sofrer, você vai se desgastar, você vai se machucar e você não vai aprender com a vida. Tendo em vista que por mais que você fuja de uma pessoa porque ela é difícil, lá na frente você vai encontrar uma outra pessoa que vai ter uma personalidade parecida com a dela, de repente que seja tão difícil quanto ela, e você vai descobrir que o problema na verdade não era a solução, na verdade não era você fugir dessa pessoa, mas a solução era você aprender a lidar com elas, porque os problemas se repetem. Quando eu não mudo a forma como eu enxergo o mundo, quando eu não mudo a maneira como eu estou olhando para as pessoas, quando eu não mudo a minha percepção diante do mundo, os problemas se repetem. As mesmas pessoas, os mesmos problemas que vão te desgastar, que vão te estressar, que vai de alguma forma gerar algo negativo na sua vida quando você não aprende a lidar com os problemas ou com pessoas difíceis. Talvez você parou para ver esse vídeo nesse momento e você ainda não está percebendo que as coisas estão se repetindo. Você ainda não percebeu que os problemas estão se repetindo. Que de repente você abre mão de um relacionamento e depois aparece uma outra pessoa na tua vida com a mesma personalidade, com o mesmo caráter, com a mentalidade diferente, com a mentalidade igual da pessoa que você conhecia antes, e a atitude que você tomava ou de repente toma ainda até o dia de hoje, era uma atitude errada, porque você tentava fugir do problema, você tentava fugir das pessoas, você tentava fugir de certas situações. E existem situações que nunca vão ser mudadas, existem problemas que nunca serão transformados. Então, quando essas pessoas não mudam, quando as circunstâncias que estão ao meu redor não mudam, quando o universo que está ao meu redor não muda, eu mudo a forma como eu enxergo as pessoas. Eu mudo a minha mentalidade, eu mudo a minha percepção, eu aprendo a me adaptar diante de certas circunstâncias. Tem uma frase até que é interessante de Charles Darwin. Ele diz uma frase, apesar de eu não concordar com a teoria dele, mas a frase, pelo menos, ela tem muito sentido, que ele diz que o mais forte, o mais inteligente, não é simplesmente aquele que consegue lutar ou permanecer numa luta, mas o mais inteligente é aquele que consegue se adaptar às mudanças. O mais inteligente não é aquele que sobrevive ou que é o mais forte, mas sim aquele que consegue se adaptar às mudanças. Isso traz para nós uma certa reflexão, né? Que é interessante nós analisarmos e pensarmos nesse dia, que existem muitas coisas que não vão mudar, existem coisas que na verdade somos nós que temos que mudar.
Existem situações que você vai lutar para que essas pessoas mudem, você vai lutar para que essas circunstâncias mudem, você vai lutar para que os problemas mudem e, na verdade, você lá na frente vai descobrir que quem teria que mudar a mentalidade era você. Que quem teria que adaptar os pensamentos, organizar as ideias, mudar a forma como enxerga o mundo era você. Por isso, a gente precisa aprender a lidar com pessoas difíceis. Eu costumo dizer que pessoas difíceis, elas servem para pelo menos duas coisas na nossa vida. Primeiro, pessoas difíceis servem como exemplo para nos ensinar a não ser como elas. Primeiro que em tudo na vida você vai entender que vai gerar ensinamento para você. Até mesmo as perdas, até mesmo as derrotas, até mesmo as coisas que fugiram do seu controle, até mesmo as coisas que não aconteceram da maneira como você queria. Essas coisas vão gerar aprendizagem, vão gerar experiências. Por isso, em tudo você aprende. Em tudo você tem a oportunidade de ter uma nova experiência. Pessoas difíceis servem para me ensinar a não ser como elas. Elas se tornam um tipo de exemplo para que eu não venha seguir. De repente você está lidando com uma pessoa difícil e você está dizendo: eu não consigo absorver nada, aprender nada, melhorar nada. Mas você pode aprender com o mau exemplo de certas pessoas e não levar à frente as coisas ruins que você está vendo que está sendo feita por essa pessoa. Então ela serve como exemplo para que você não pratique o que ela faz, para que você não faça o que ela está fazendo, para que você não viva na mesma praticidade que ela. Segundo, pessoas difíceis servem para nos ensinar a ter paciência. As pessoas difíceis, elas servem para gerar frutos do Espírito dentro de nós. Às vezes Deus pode ter colocado uma pessoa no teu caminho que está sendo usada por Ele para tratar da sua vida, para te ensinar a ser paciente, para te ensinar a amar, para te ensinar a perdoar, para te ensinar a estender a mão. Às vezes você só queria estar cercado por bons amigos, por bons colegas, por bons relacionamentos, quando na verdade Deus está pensando em colocar pessoas no seu caminho para ser uma lixa na tua vida, para arrancar algumas coisas de você e te ensinar a gerar frutos do Espírito. Então existem pessoas difíceis que o próprio Deus coloca no nosso caminho para que a gente aprenda a ter paciência, a amá-la, a perdoá-la, a estender a mão para ela e a amá-la no amor de Cristo, a enxergá-la com os mesmos olhos que Cristo nos enxerga. Às vezes, tem pessoas que Deus coloca só no nosso caminho para, entre aspas, tirar uma certa paz da nossa vida. Aí você fala: como é que Deus pode colocar alguém para gerar problema para mim? É simples. É porque às vezes existem coisas dentro de nós que precisam ser tratadas. E Deus está querendo gerar paciência, Deus está querendo gerar perdão, Deus está querendo te ensinar algo. E às vezes Ele coloca alguém para ser uma lixa na tua vida. Sabe aquela pessoa que sempre, está se levantando contra você, está gerando problema na tua vida, você fica com raiva dela, você ainda não aprendeu a amá-la, você ainda não aprendeu a ter paciência com ela. Pois é essa pessoa que está sendo um instrumento de Deus para te levar para o propósito que Ele tem na sua vida. A gente pode citar base bíblica diante de alguns homens que foram difíceis e que na verdade levaram as pessoas para o seu propósito. Entre eles eu poderia falar sobre Judas, que traiu Jesus e mesmo traindo Jesus, levou Jesus para o propósito da cruz, que era a crucificação. Era para isso que Jesus veio na terra, para morrer pelos nossos pecados. Então foi alguém que traiu Jesus, foi alguém que foi difícil diante da caminhada, e o mesmo Jesus já sabia que ele tinha uma certa dificuldade em relação a dinheiro, porque ele traiu Jesus por causa de dinheiro, e a Bíblia diz também que ele ficava olhando o dinheiro que entrava na sacola. Ou seja, era alguém que tinha uma certa deficiência, que tinha um certo problema, mas Jesus não deixou de amá-lo, nem de perdoá-lo por causa dos seus problemas. E a gente precisa aprender com a mesma filosofia de Cristo, a amar as pessoas como Cristo nos ama, perdoar da mesma forma como Cristo
nos perdoa. E ainda que as pessoas venham pagar a nossa vida com mal, com crueldade, com atitudes ruins, que nós venhamos liberar para a vida dessas pessoas o amor de Cristo, o perdão e o amor. É óbvio que é difícil praticar tudo isso que eu estou falando. É muito mais fácil falar do que viver. Mas é uma verdade que Cristo deixou para nós. A todo momento ele poderia tratar Judas na mesma categoria que Judas o tratou, mas você não vê Jesus fazendo isso. Você vê Jesus chamando Judas de amigo, você vê Jesus a todo tempo procurando ensinar, disciplinar, conscientizar os valores a todos os discípulos e não somente a Judas, e não fazendo diferença de Judas. Porque na noite antes ainda da traição, no período da traição, naquele mesmo contexto, Jesus deixou Judas sentar na mesa, mesmo sabendo que ele era o traidor. Jesus falou: um de vós vai me trair. Jesus sabia quem era o traidor. Jesus conhecia o traidor, mas mesmo sendo o traidor, Jesus não o impediu de sentar na mesa. Esse é o evangelho que me confronta. E esse é o evangelho que eu preciso crer e gerar transformação na minha vida. Que tem pessoas que Deus vai colocar no meu caminho como um Judas, como um Pedro, que eu vou precisar aprender a lidar com eles e a lidar com certas pessoas que são totalmente diferentes de mim. E eu preciso expressar para elas o amor de Cristo. Eu não tenho que pagar mal com mal. Quando alguém vier te trair, te machucar, te decepcionar, te frustrar, apenas entregue aquilo que já está dentro de você, o amor de Deus. Você não precisa fazer da mesma forma, você não precisa agir da mesma forma, você não precisa bater na mesma tecla. Você pode fazer a diferença mostrando Cristo sobre a sua vida. Existem pessoas que são muito difíceis e que essas pessoas nos ensinam muitas coisas. Dentre elas, um exemplo, para que nós não venhamos ser como elas. Segundo, elas nos ensinam a ter paciência. Elas nos ensinam a perdoar, a amar e a expressar o amor de Cristo. Talvez Deus não tirou ainda essa pessoa difícil no seu caminho, porque Deus está usando ela para te ensinar a ser crente. Talvez Deus não arrancou esse problema que você está vivendo já durante muito tempo, porque Deus está usando esse problema para te ensinar a perdoar, para te ensinar a amar, para te ensinar a ter paciência. Aí você está 15, 20, 30, 40 anos passando o mesmo problema, dizendo: Deus muda, transforma, tira isso de mim, e Deus não muda. Por quê? Porque a intenção de Deus não é arrancar o problema, mas é usar esse problema, as pessoas difíceis, para mudar você, para transformar a sua vida. Por isso que quando Deus não muda os nossos problemas, quando Deus não muda a situação que nós vivemos, é porque Ele quer usar os nossos problemas para transformar a nossa vida. Deus falou com você, essa palavra foi bênção para a sua vida, então me ajude a alcançar o maior número de pessoas possíveis, compartilhando isso no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, nos seus amigos, não sei, no seu grupo de Telegram, manda para todo mundo, porque eu tenho certeza que essa palavra vai falar com muita gente da mesma forma que falou contigo, tá bom? Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no Semente da Fé. Convido um amigo, vai ser maravilhoso, você tem um dia extraordinário, Deus te abençoe, fica na paz.